para o céu e contemplem as estrelas. Imagine a quilha de um navio lendário, um barco que desafiou deuses e monstros para buscar o velo de ouro. Isso é a parte mais essencial desse navio, aquela que dá sustentação e direcionamento, estivesse para sempre gravada nas estrelas, com um brilho que rivaliza com os maiores astros. Hoje, vamos navegar com a constelação de Carina, a quilha do navio Argo, e desvendar as lendas de heróis e as maravilhas cósmicas que a tornaram um dos faróis mais espetaculares do nosso céu do sul. Carina é uma constelação magnífica e proeminente, especialmente visível no céu de verão e outono no hemisfério sul. Ela foi originalmente parte de uma constelação muito maior, a Argus Navis, o navio dos argonautas. Suas estrelas são tão brilhantes que formam um arco deslumbrante, dominado por Canopus, a segunda estrela mais brilhante de todo o céu noturno, tornando-a um ponto de referência inconfundível para navegantes e amantes das estrelas. Carina era originalmente a quilha do lendário navio Argo Navis, um dos asterismos mais colossais do céu, representando o navio que Jasão e os argonautas usaram em sua épica jornada para buscar o velo de ouro. Este navio foi construído com a ajuda de Atena e a orientação divina, e era considerado o navio mais rápido e o primeiro a velejar em mar aberto. A jornada dos argonautas foi repleta de perigos. Eles enfrentaram sereias com seu canto mortal, o terrível dragão que guardava o velo, e as Symplegades, rochas que esmagavam navios. A quilha, a parte mais forte e estável do navio, era essencial para sua sobrevivência. Após a bem-sucedida missão e a volta dos heróis, o navio Argo foi imortalizado nos céus. No entanto, por ser tão vasto e ter sido difícil de ser representado como uma única figura, astrônomos do século XVIII e XIX, como Nicolas Louis Delacaille, o dividiram em 3 constelações menores: Carina, a quilha; Pupis, a popa; e Vela, as velas. Assim, Carina representa a fundação do navio, a parte que fura as águas e dá estabilidade, um símbolo da jornada, da perseverança e da coragem dos exploradores. É uma homenagem à engenhosidade humana e à aventura marítima. A constelação de Carina, embora não forme um desenho óbvio de uma quilha para o observador casual, abriga estrelas que, se conectadas mentalmente ao resto do antigo navio Argo Navis, revelam sua parte inferior e mais robusta, com a estrela Canopus brilhando como um farol. Canopus Alpha Carinae é a estrela mais brilhante da constelação e a segunda estrela mais brilhante de todo o céu noturno, perdendo apenas para Sirius. É uma supergigante branco-amarela, incrivelmente luminosa, a 310 anos-luz de distância e com uma luminosidade cerca de 10.000 vezes maior que a do nosso Sol. Para os navegadores do hemisfério sul, Canopus era tão importante quanto a estrela polar para os do norte, servindo como um guia vital para o sul. Carina é o lar de uma das nebulosas mais espetaculares e famosas do céu, a nebulosa de Carina, NGC 3372. É um berçário estelar colossal, cerca de 4 vezes maior, e ainda mais brilhante que a famosa nebulosa de Órion. Ela abriga a misteriosa e variável estrela Eta Carinae, uma hipergigante que está em um estágio de vida muito instável e pode explodir como uma supernova a qualquer momento. Por estar localizada em uma região densa da Via Láctea, Carina também é rica em aglomerados estelares abertos, como o belo IC 2602, conhecido como o aglomerado do Saco de Carvão Sul, ou Pleiades do Sul, que são facilmente visíveis a olho nu ou com binóculos. Da majestosa quilha do navio Argo e sua estrela farol, que tal partirmos para outra parte desse mesmo navio épico que impulsionou os heróis em sua jornada? No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Vela, as velas do navio Argo. Se você se fascinou com a aventura e as maravilhas cósmicas de Carina e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e os mistérios que o céu nos revela. Olhem para o céu e contemplem as estrelas.
Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine as velas gigantes de um navio mítico que se inflavam com os ventos divinos, impulsionando heróis por mares inexplorados em busca de um tesouro lendário. E se a própria força motriz dessa jornada estivesse para sempre estendida nos céus, revelando os vestígios de eventos cósmicos monumentais? Hoje vamos abrir as velas com a constelação de Vela, as velas do navio Argo, e desvendar as lendas de bravura e os segredos estelares que a eternizaram no firmamento. Vela é uma constelação proeminente do hemisfério sul, visível durante o verão e o outono. Ela foi originalmente parte da vasta constelação de Argus Navis, o navio dos Argonautas, e hoje forma, junto com Carina e Pupis, o que restou desse lendário barco celestial. Embora não tenha uma estrela tão brilhante quanto Canopus, de Carina, suas estrelas, se conectadas, nos dão a impressão de grandes velas abertas ao vento cósmico. Assim como Carina, Vela era parte da constelação original de Argo Navis, o navio construído para a épica jornada de Jasão e os Argonautas em busca do Velo de Ouro. As velas eram essenciais para a navegação, capturando o vento e impulsionando o navio por desafios perigosos, como as rochas Symplegades e os monstros marinhos. Após a missão bem-sucedida, o navio Argo foi imortalizado nos céus. No entanto, sua imensidão levou os astrônomos do século XVIII e XIX, como Nicolas Louis de Lacaille, a dividi-lo em 3 constelações menores para facilitar o mapeamento: Carina, a quilha; Pupis, a popa; e, claro, Vela, as velas. Vela, portanto, simboliza a força motriz, a capacidade de adaptação e a determinação da tripulação. Ela representa a energia e o movimento necessários para superar obstáculos e alcançar o objetivo, uma homenagem à inovação naval e ao espírito de aventura. A constelação de Vela pode ser imaginada como um conjunto de grandes velas retangulares ou triangulares, estendidas para capturar o vento cósmico. Suas estrelas, embora espalhadas, delineiam a área que seriam as velas do imponente navio Argo, flutuando à deriva na vastidão do espaço. Vela abriga várias estrelas brilhantes como Gamma Velorum, que é a estrela mais brilhante da constelação. Ela é um sistema estelar múltiplo, sendo uma das estrelas mais massivas e luminosas conhecidas, com uma componente que é uma rara estrela Wolf-Rayet. Mas a joia astronômica de Vela é o remanescente da supernova de Vela. Este é o que sobrou de uma estrela massiva que explodiu há cerca de 11.000 a 12.000 anos, visível hoje como um vasto e intrincado véu de gás e poeira em expansão. No centro deste remanescente está o pulsar de Vela, uma estrela de nêutrons girando incrivelmente rápido, emitindo pulsos regulares de radiação. Por estar na Via Láctea, Vela é rica em aglomerados estelares abertos e nebulosas de emissão, revelando berçários de estrelas e a beleza do gás e da poeira interestelar. O aglomerado do Velho Homem, NGC 2547, é um bom exemplo de aglomerado visível com telescópios amadores. Assim como Carina e Pupis, Vela é uma constelação fundamental para o céu do sul, um marco no inverno para quem observa do hemisfério sul, e um lembrete constante da beleza e dinamismo do cosmos. Das majestosas velas que impulsionaram o Argo, vamos para a última parte desse grande navio, aquela que está na retaguarda, mas é essencial para a navegação. No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Pupis, a popa do navio Argo. Se você se fascinou com a força e os mistérios de Vela e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e as maravilhas ocultas do nosso universo. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine a popa de um navio mítico, a parte traseira que abriga o leme e o timoneiro, garantindo a direção e a segurança em meio às maiores aventuras.
E se essa seção crucial de uma lendária embarcação estivesse para sempre gravada nas estrelas, navegando por um mar cósmico repleto de tesouros? Hoje, vamos olhar para trás com a constelação de Puppis, a popa do navio Argo, e desvendar as lendas de bravura e os segredos estelares que a eternizaram no firmamento. Puppis é uma constelação extensa e rica em estrelas, visível no hemisfério sul, especialmente durante o verão e o outono. Ela foi originalmente parte da vasta constelação de Argus Navis, o navio dos Argonautas, e hoje completa, junto com Carina e Vela, os restos desse lendário barco celestial. Suas estrelas, embora menos concentradas que as de Carina, delineiam a parte de trás do navio, como se estivessem à deriva na Via Láctea. Assim como Carina e Vela, Puppis era parte da constelação original de Argo Navis, o navio construído para a épica jornada de Jasão e os argonautas em busca do Velo de Ouro. A popa do navio era a parte onde o timoneiro ficava, responsável por guiar o barco e manter o curso em meio a tormentas e desafios perigosos, como o confronto com as sereias ou a passagem pelas rochas Symplegades. Após a missão ser bem-sucedida, o navio Argo foi imortalizado nos céus. No entanto, por sua imensidão, os astrônomos do século XVIII e XIX, como Nicolas Louis de Lacaille, o dividiram em 3 constelações menores para facilitar o mapeamento: Carina, Aquília, Vela, as velas, e finalmente Puppis, a popa. Puppis, portanto, simboliza a estabilidade, a direção e a conclusão da jornada. Ela representa a parte do navio que garante o retorno seguro, a navegação experiente e a memória das aventuras vividas. É uma homenagem ao espírito de perseverança e à habilidade de guiar em meio às incertezas do mar e do cosmos. A constelação de Puppis pode ser imaginada como a parte traseira de um navio, com suas estrelas formando um aglomerado que representa a popa, muitas vezes com um mastro ou o leme. Ela parece seguir as demais partes do Argo, completando a cena celestial da embarcação. Embora não possua uma estrela tão icônica quanto o Canopus de Carina, Puppis abriga várias estrelas interessantes. A mais brilhante é Naus, Zeta Puppis, uma estrela supergigante azul extremamente quente e luminosa, com mais de 20 vezes a massa do nosso Sol e 100.000 vezes mais luminosa. Outra estrela notável é Rho Puppis, uma estrela gigante amarela que é uma estrela variável Cefeida, um tipo de estrela pulsante que os astrônomos usam para medir distâncias no universo. Puppis é uma das constelações mais ricas em aglomerados estelares abertos, pois está localizada em uma região densa da Via Láctea. Ela abriga diversos objetos impressionantes como o Messier 46, M46 e o Messier 47, M47. M46 é um aglomerado denso com uma nebulosa planetária em seu interior, NGC 2438, enquanto M47 é um aglomerado mais disperso, ambos visíveis com binóculos ou pequenos telescópios. Esses aglomerados são berçários de estrelas jovens, mostrando a contínua formação estelar em nossa galáxia. A localização de Puppis no plano da Via Láctea significa que ela é um excelente local para observar a vasta faixa estelar da nossa galáxia, com inúmeras estrelas e nebulosas difusas. Do navio Argo e suas partes imortalizadas, que tal partirmos para uma constelação que simboliza a orientação e a navegação precisa? Pyxis, a bússola náutica. No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação que evoca a essência das grandes explorações marítimas e a busca por novos horizontes. Se você se fascinou com a estabilidade e os mistérios de Puppis e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e as maravilhas ocultas do nosso universo. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma bússola, com sua agulha magnética apontando o caminho, um instrumento essencial para desbravar oceanos e encontrar o rumo certo.
E se essa ferramenta, um símbolo de direção, exploração e a busca por novos destinos, estivesse gravada nas estrelas, em um canto discreto do nosso céu? Hoje, vamos nos orientar com a constelação de Pixis, a bússola náutica, e desvendar sua origem moderna e os segredos cósmicos que ela nos permite navegar. Pixis é uma constelação pequena e de estrelas fracas, localizada no hemisfério sul, visível durante o verão e o outono. Ela se encontra perto das constelações de Vela e Puppis, as partes que restaram do antigo navio Argo, em uma região do céu que não possui estrelas de grande brilho. Sua figura, embora discreta, é um tributo direto à arte da navegação. Pixis é uma constelação relativamente moderna, criada no século XVIII, em 1756, pelo astrônomo francês Nicolas Louis de Lacaille, durante sua famosa expedição ao Cabo da Boa Esperança. Originalmente, essa área do céu fazia parte da gigantesca constelação de Argo Naves, o navio de Argo, que representava o navio dos argonautas na mitologia grega. No entanto, Argo Naves era tão grande que foi dividida em 3 constelações menores e mais gerenciáveis: Carina, Aquilha, Puppis, a popa, e Vela, as velas. Lacaille, ao remapear essa região, decidiu criar uma nova constelação com algumas das estrelas que sobraram de Argo Naves e que não se encaixavam nas 3 novas divisões. Ele a nomeou em homenagem a um instrumento essencial para a navegação, a bússola náutica, do latim Pixis Nautica. O compasso, ou bússola, era vital para os navegadores, que dependiam das estrelas para determinar sua posição e rota, mas a bússola oferecia uma forma confiável de orientação, mesmo em dias nublados ou em mares desconhecidos. Simboliza a precisão na orientação, a capacidade de encontrar o caminho e a incessante busca por novos mundos. Assim, Pixis, embora um instrumento de navegação moderno, se conecta poeticamente à antiga lenda do navio Argo, que também partiu em busca de um tesouro em terras distantes. É um adorno celestial que nos lembra da coragem e da engenhosidade dos exploradores que mapearam nosso planeta. A constelação de Pixis é desenhada para representar uma bússola. Suas estrelas são fracas, mas podem, com um pouco de imaginação, formar a forma de um círculo ou um losango que lembra o instrumento. Pixis não possui estrelas de grande brilho. Sua estrela mais brilhante, Alpha Pixidis, é uma estrela gigante azul-branca de 3ª magnitude. A maioria das estrelas da constelação são ainda mais tênues. A constelação é notável por abrigar a nova recorrente T Pixidis. Esta é uma estrela binária, um sistema de 2 estrelas que periodicamente tem explosões de brilho, ejetando material para o espaço. Observar T Pixidis é como ver um pequeno, mas recorrente, fogos de artifício cósmico. Pixis está localizada em uma região da Via Láctea que é rica em aglomerados estelares e nebulosas. Ela abriga o aglomerado aberto NGC 2627 e algumas nebulosas planetárias tênues, como a NGC 2818, que é um remanescente da morte de uma estrela semelhante ao Sol, uma bela bolha de gás e poeira. Por estar perto do plano da Via Láctea, a observação em Pixis é desafiadora devido à poeira interestelar, mas também recompensadora por nos mostrar objetos dentro da nossa própria galáxia. Da precisa bússola náutica, que nos orienta pelos oceanos celestiais e nos mostra explosões estelares. Que tal partirmos para uma constelação que representa uma pequena criatura que viaja, e é uma constelação moderna, assim como Pixis? No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Musca, a Mosca. Se você se fascinou com a orientação e os mistérios de Pixis e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e as maravilhas do nosso universo. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas.
Imagine um pequeno inseto quase imperceptível em nosso dia a dia, que de repente se vê imortalizado na vasta tapeçaria do céu noturno. Por que um ser tão diminuto e, para muitos, irritante, ganharia um lugar entre os grandes heróis e bestas celestiais? Hoje, vamos diminuir nosso foco e explorar a constelação de Musca, a mosca, desvendando sua curiosa origem moderna, sua posição estratégica no céu e os segredos cósmicos que ela nos revela, uma verdadeira joia minúscula do firmamento. Musca é uma constelação pequena, mas que chama a atenção por sua localização privilegiada no hemisfério sul celestial. Ela é melhor visível durante o outono e inverno no hemisfério sul, ou primavera e verão no hemisfério norte para observadores em latitudes mais baixas. Localizada logo abaixo do brilhante Cruzeiro do Sul, sua forma compacta e a presença de estrelas relativamente visíveis a tornam mais fácil de identificar do que se imagina, especialmente para quem busca o famoso Cruzeiro. Assim como o Lince, a constelação de Musca não tem suas raízes nos mitos da Grécia ou Roma antiga. Sua história é um reflexo de uma era de grandes explorações e descobertas, quando navegadores e astrônomos europeus se aventuravam pelo hemisfério sul, mapeando céus desconhecidos. Musca é uma das diversas constelações criadas por exploradores e astrônomos holandeses no final do século XVI. Ela foi inicialmente nomeada como Apis, a abelha, pelo astrônomo Petrus Plancius em 1598, baseando-se nas observações dos navegadores Peter Dirkzoon Keyser e Frederick de Houtman. Sua intenção era preencher as vastas áreas não catalogadas do céu austral. A ideia era ter um pequeno inseto, uma abelha, ali perto de grandes constelações como Carina, a quilha do navio, e Centauros. Com o tempo, a ideia da abelha se modificou, e outros cartógrafos e astrônomos, como Johann Bayer e Nicolas Louis de Lacaille, a consolidaram como Musca, a mosca. A mudança de abelha para mosca pode ter sido uma simplificação ou uma adaptação, mas o simbolismo permanece. Um pequeno e incansável ser, que apesar de sua pequenez, é persistente e onipresente. Colocá-la no céu foi um reconhecimento da importância de até mesmo os menores detalhes na vastidão do cosmos, e um lembrete da incessante atividade da vida, tanto na Terra quanto, metaforicamente, no universo. Assim, a mitologia de Musca é a sua própria jornada histórica, uma homenagem à era da exploração e à meticulosa catalogação de cada canto do céu, mesmo os que parecem mais humildes. O desenho de Musca no céu é bastante compacto, com algumas estrelas formando um pequeno aglomerado que pode ser interpretado como o corpo e as asas de uma mosca. É uma das constelações que, apesar de moderna, permite uma associação visual razoável com o animal que representa. Como vimos, a mitologia de Musca é sua própria história de nomeação e evolução nos mapas estelares. Ela não possui lendas clássicas ou variações significativas, mas sua existência reflete o espírito científico e a busca por preencher cada lacuna no céu noturno que caracterizou o Renascimento e o Iluminismo. Apesar de seu tamanho diminuto, Musca tem algumas estrelas notáveis. Sua estrela mais brilhante, Alpha Muscae, é uma estrela azul-branca de magnitude 2.7, marcando a cabeça da mosca. É uma estrela massiva e quente, muito mais brilhante que nosso Sol. Musca também abriga um dos mais belos aglomerados globulares do hemisfério sul, o NGC 4833. Visível com telescópios amadores, este aglomerado é uma densa esfera de milhares de estrelas antigas, uma relíquia dos primórdios da Via Láctea. Outro objeto interessante é a nebulosa da Saco de Carvão, que se estende por partes de Musca, Crux e Centauros. Esta é uma famosa nebulosa escura, uma densa nuvem de poeira interestelar que bloqueia a luz das estrelas atrás dela, criando uma mancha preta no céu. Um verdadeiro buraco, onde as estrelas parecem faltar. Musca, embora não tenha sido usada para a navegação antiga, é um lembrete da importância da observação sistemática e da cartografia celestial. Ela faz parte de um grupo de constelações modernas que preencheram o céu austral, ajudando a criar o mapa completo que usamos hoje. Da pequena, mas curiosa mosca, que tal alçarmos voo para uma constelação que simboliza uma criatura mística
que apresenta uma dualidade de um sábio ou de um guerreiro? No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Centauros, o Centauro. Se você também adora desvendar os mistérios do céu e ficou surpreso com a história da mosca no firmamento, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E que tal compartilhar este vídeo com seus amigos que têm uma mosca atrás da orelha sobre astronomia? Eles vão adorar. Olhem para o céu e contemplem as estrelas.